Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês. Desta vez, Comparative Adjectives. O que é isso? Comparativo dos adjetivos. Primeiramente, o que é que vocês entendem por adjetivo? Adjetivo é uma palavra que dá qualidade ao ser. Que se é esse? A qualquer substantivo. Então, a palavra que está qualificando o ser é o que eu chamo de substantivo. No comparativo dos adjetivos, eu tenho 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Comparativo de igualdade, comparativo de superioridade e comparativo de inferioridade. Começando aqui pelo comparativo de igualdade. Como é que eu faço ou como é que eu coloco uma frase no grau comparativo de igualdade? Então, eu faço da seguinte forma, como com essas palavras aqui, ó, as e as. Que essas palavras aqui significam tão quanto. E aonde é que eu utilizo essas palavras? Sempre vem antes do adjetivo e depois do adjetivo. Eu tenho aqui, ó, Frances is as beautiful as Anne. Frances é tão bonita quanto Ana. Então, as significa tão quanto. E eu também, gente, posso fazer o comparativo na forma negativa. Como é que eu faço esse comparativo na forma negativa? Utilizando not e ao invés do as, eu trabalho com so. Aqui, ó, eu tenho Brazil is not as rich as Canada. Brazil is not so rich as Canada. O Brasil não é tão rico quanto o Canadá. Aí eu tenho aqui o comparativo de inferioridade. Inferioridade já está dizendo que é menos. Quais são as palavras que eu uso no comparativo de inferioridade? Tá aqui, ó. Less than. O que é que significa less than? Less quer dizer menos que. Eu tenho aqui o seguinte exemplo. This apartment is less expensive than that house. Este apartamento é menos caro que a casa. Então, o comparativo de inferioridade. Logo após o comparativo de inferioridade, eu venho para o comparativo de superioridade. Superioridade quer dizer mais. E aí eu tenho algumas particularidades quando eu faço o comparativo de superioridade. Algumas formas, algumas maneiras diferentes de expressar. Primeiro caso, eu coloco R, than, no final do adjetivo de uma sílaba. Então, quando o adjetivo tem uma única sílaba, como é que eu faço o comparativo dele? Acrescento R e coloco than. Tá, aí eu tenho o seguinte exemplo. Paul is younger than Peter. Ou, Paulo é tão jovem quanto Pedro. Então, aqui o comparativo é de superioridade. Está dizendo que os dois são jovens. Quando eu tenho o adjetivo de mais de 2 sílabas ou tem a sílaba tônica na primeira sílaba, o que é que eu faço? Eu uso a palavra more than. Então, quando os adjetivos são longos, mais de 2 sílabas, eu deixo o adjetivo do mesmo jeito, ele não sofre alteração nenhuma na palavra. Quem é que vai sofrer alteração? More antes e than depois. Eu tenho more beautiful than, more difficult than, que quer dizer aqui o seguinte exemplo. This house is more comfortable than that apartment. Esta casa é tão confortável quanto o apartamento. Quando o adjetivo termina em Y e antes desse Y tem uma consoante, como é que eu faço? Troco o Y por I e acrescento R. Aqui, ó. Easy fica easier than. Pretty, prettier than. Sandra is superior than her sister. Sandra é tão bonita quanto sua irmã. O que é que acontece aqui nesse exemplo? Pretty
Y. Y precedido de consoante. Eu troco o Y por I e acrescento R. Aqui eu só tenho uns exemplos de frases para vocês. E qual é o quarto exemplo para o comparativo de superioridade? Quando o adjetivo termina ou segue a seguinte sequência: consoante, vogal, consoante. Tá aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. O que é que eu faço nesses casos? O adjetivo dobra a última letra e acrescenta R. Big, consoante, vogal, consoante. Fat, consoante, vogal, consoante. O que é que acontece aí? Dobro a última letra e acrescento R. Mike is fatter than Oswald. Mike é tão gordo quanto Osvaldo. Aqui eu tenho também os adjetivos que são irregulares. Os adjetivos irregulares são justamente aqueles que não seguem nenhuma sequência e por isso você tem que memorizá-los, colocar na cabecinha de vocês. Aqui eu tenho alguns deles. Good, que o comparativo é better. Bad, que o comparativo é horse. Worse. Far, que o comparativo é fatter. Little, less than. Few, fewer than. Many, much, a lot of, que o comparativo é more than. Aqui eu tenho só uma imagenzinha para vocês. I am taller than you, my friend. Eu sou tão alto quanto você, meu amigo. E aqui chega a sequência de exercícios que depois vocês vão fazer. Espero que a aula tenha ficado bem didática e que vocês tenham compreendido.